Terence deixou Bendira viúva sem nem ao menos ter um fio dele. Os dois pelejaram tanto, mas não teve jeito dela pegar a barriga. Diz o povo que foi porque ele teve papeira quando era meninote. E como pulava feito cabrito, a papeira desceu para aquele lugar que é duas coisas. Sendo assim, ele nunca ia embuchar uma mulher. E não é o que eu digo para esses meninos para tomar cuidado, porque para tudo tem uma ciência. Bendira era 20 anos mais moça que Terence. Era uma mulher muito distinta e respeitada. Só falava bem baixinho, olhando pro chão, e nem dava para escutar direito o que ela dizia. Andava sempre agarrada no braço do marido. Passou um ano inteirinho guardando o luto quando o marido morreu. Só vestia vestido preto e de manga comprida. E vivia numa tristeza tão grande que chega a dar a pena da bichinha. Quando inteirou um ano certinho da morte do marido, e não é que Bendira mudou, como se fosse da água pro vinho, pois eu não estou dizendo que perante essa luz que me alumia, ela até parecia outra pessoa, e eu não estou de goga não, viu? Ela deixou de usar roupa preta, começou a pintar as unhas de encarnado e usar batom da mesma cor e falar com a pessoa olhando bem na cara. Ah, pois, até Pui ela deu para falar. Eu mesma nem acreditei que era ela. Ela abriu uma boutique muito da bonita e era só nisso que o povo falava. Toda mulher foi comprar roupa lá e só tinha coisa boa, de muita qualidade. A gente chega a via que ela estava bem de vida. Tinha uma casa boa, deixada pelo finado, comprou uma lambreta, deixou de usar aliança e andava toda cheia de ouro. Era anel, pulseira, brinco e volta. Cisso Belo, que morava no Rio de Janeiro fazia muitos anos, voltou a morar na terra natal. Vixe, que chegou todo modernoso, todo falante, cheio de riquifife. Quando Cisso Belo viu Bendira pela primeira vez e soube quem ela era, uma mulher viúva e bem de vida, e como ele era um homem que gostava de dar cantada nas mulheres, e foi por isso que ele foi-se embora, porque tirou liberdade com a mulher de um sujeito perigoso e mafazejo, que não era de deixar as coisas ficar no esquecimento, não. Ele saiu, foi corrido, quando soube que o homem estava procurando por ele. Só teve coragem de voltar depois que soube que o homem tinha morrido. Eu não sei não, mas tenho pra mim que Cisso Belo não fazia coisa boa não naquele Rio de Janeiro. Ele chegou tão bem, todo maioral, era relógio, pulseira e volta de ouro bem grosso no pescoço. Só vivia na rua, conversando com o povo, contando como eram as coisas lá no Rio de Janeiro, contava tanta vantagem, dizia que nem precisava trabalhar, porque já era rico, e pagava era bebida no bar pros amigos. Quando foi um dia, já estava anoitecendo, quando Bendira ia passando de lambreta com frente ao bar onde Cisso Belo estava. Ele correu desembestado para frente da lambreta, fazendo ela parar, e jogou uma cantada para ela e disse mesmo assim: uma mulher como você, a gente se joga no chão para ela passar por cima, fazendo de conta que eu sou um tapete. Bendira ficou toda encabulada, mas gostou daquela cantada e aceitou tomar uma cerveja com ele num bar. Ria tanto com as coisas que ele falava. Com pouco tempo, se amigou com Cisso Belo, que já andava para riba e para baixo, amontado na lambreta dela. E eu soube que antes disso ele já tinha falado pros parceiros que ela estava no papo e que ele ia só luxar com a vida boa que ela ia dar para ele. Bem que eu desconfiei disso, Cisso Belo não dava ponto sem nó não. Ele sempre foi um vigarista de marca maior, nunca teve um pingo de decência. A viúva era o tempo todinho chamegando com ele na maior fuleiragem, tinha mais vergonha não. Com o tempo ela já estava andando sem os ouro. Todo mundo sabia que Cisso Belo estava tirando tudo que era dela. A coitada ia ficar só com a calçola na mão. Um dia, Cisso Belo estava no bar com os amigos, todo ancho, contando vantagem, falando da vida boa que tinha e que Bendira estava nas mãos dele, dava tudo o que ele queria. E era ele que controlava tudo na casa. Bem nessa hora, Bendira chegou num bar. Ela pegou um tamborete e se assentou na mesa com ele e com os amigos e começou a falar. Olha, Cisso Belo, quando tu tava indo lá pro Rio de Janeiro, de lá eu já tava voltando. Tu pensa que me enganou. Tu serviu porque eu queria. A tua trouxa já tá pronta lá no meio da rua. Meus ouro e as minhas coisas, tá tudo comigo? Tá pra nascer o homem que vai me enganar, me fazer de besta. Besta é tu. Ela se levantou e foi-se embora depois que falou tudo. Cisso Belo ficou amarelo, chega a se entalou com a própria saliva e os amigos começaram a mangar dele.
Essa é uma história fictícia, mas eu duvido que alguma coisa nela não seja verdade. Inácia era casada com Setembrino, mais conhecido como Fuinha. Era uma mulher tão bonita, bem feita de corpo, vivia para cuidar da casa com muito zelo. O marido saía de casa para trabalhar e muitas vezes voltava para casa com a cara cheia de cachaça. Uma vez, Inácio falou pro marido que estava precisando comprar um jogo de panela de alumínio e um porta-mantimento. Ele disse que ela comprasse no prestamista, que ele ia pagando. E assim ela fez, mas ficou doidinha com os produtos que ele tinha. Era cadeira de balanço, abajur de estátua, porta-mantimento, paneleiro. Eita, que se eu tivesse dinheiro, comprava era um bocado dessas coisas, falou ela. Gente, pode comprar e vai pagando de pouquinho, nem percebe, falou o prestamista. Deus que me defenda comprar assim, sem o marido deixar. Eu mesma não tenho dinheiro, porque não trabalho. O dinheiro que entra aqui em casa é só o dele. A senhora que sabe, se quiser, eu divido, a perder de vista. Não, se Deus quiser, um dia eu tenho dinheiro e compro tudinho. Todo mês o prestamista passava e Inácia estava com o dinheiro certinho da prestação. Passava a ficha pro rapaz que dava baixa no pagamento. Não vejo a hora de pagar tudo isso. Oxe, a senhora paga direitinho. Tem um povo que é tão veaco que dá um trabalho para pagar, que sei não, viu? Ave Maria, misericórdia. Tenho tanto medo disso. O prestamista era um rapaz bem apessoado, andava todo pronto, tinha a mesma idade de Inácia. E teve um dia que o olhar dele bateu com o dela, que chega deu um negócio no sentido deles, após foi. Inácia estava com a barriga de 4 meses e uma vez sentiu uma dor tão grande no espinhaço. Que dor foi essa? Que acabou perdendo mais uma vez a barriga. Já era a 4ª vez que não conseguia inteirar os 9 meses. A barriga não ia para frente de jeito nenhum. Desse jeito ela não tinha nenhum filho. Depois de perder a barriga, a pobre ficou tão desconsolada e ainda ouviu o marido dizer mesmo assim: mulher da bexiga que não segura o bucho. Engoliu seco o que ele disse. E o gota serena do marido, para acabar de completar, não deu dinheiro de pagar o prestamista e a bichinha teve que passar vergonha de dizer que não tinha dinheiro quando o rapaz foi cobrar. Se preocupe não, você sempre paga direitinho, mês que entra você paga essa e a outra deixa pro final, disse o prestamista. O rapaz viu a tristeza no olhar dela e perguntou se ela estava bem. Nem chamou mais ela de senhora, já foi logo no você. Ele disse bem baixinho: se quiser, pode ir embora, mas eu vou lhe tratar como uma rainha. O que tu disse? Perguntou ela. Foi nada não. E eu ouvi. Ele baixou a cabeça com vergonha e bem nessa hora a vizinha gritou, chamando ele para comprar. E o prestamista correu para atender a vizinha. Inácia sentiu foi uma coisa diferente no coração, que bateu foi mais forte, que parecia que ia pular. Um dia, Fuinha, seu marido, chegou em casa com a cara cheia de cachaça para mais de meia-noite, com a catinga tão grande de subaco, acordou Inácia e mandou ela se ajeitar que ia usar ela. Tu chega em casa uma hora dessa, todo catingoso, que devia estar enchendo a cara com a mulher da vida, tu não vai me usar nem agora nem nunca. E eu quero o dinheiro da prestação, que tu já não me deu no mês passado, e eu não vou passar vergonha não de novo com o prestamista. Falou Inácia com uma fúria tão grande. E ele nem ligou porque ela disse, mandou foi ela botar a comida para ele. A comida tá lá no fogão, se tu quiser, vá lá e bote. Fuinha deu um puxa-vanco tão grande no braço dela, que ela se soltou dele e chamou ele para a cozinha. Eu vou botar o seu de comer, venha cá, senta aqui na cadeira. Ele se sentou, todo cheio de autoridade. Não é comida que você quer? Perguntou ela. Derrubou o caldeirão todinho cheio de feijão na cabeça dele. Eu não tô aqui apareado os 4 vintém pra servir a tu na hora que tu quer não, viu? Seu infiteto. Foi pro quarto e trancou a porta no ferrolho. Quando acordou, Fuinha já tinha saído para trabalhar e a bagaceira na cozinha era grande. Azuniu o caldeirão que estava todo amassado no lixo e limpou a casa. E quando pensa que não, o prestamista bateu palma na porta. E ela ficou com a vergonha tão grande de dizer que não tinha de novo dinheiro de pagar a prestação. Ou de casa,
"O de fora!" Foi até a porta e antes que ela falasse, ele começou a dizer: Eu vou embora para outro lugar e quem vai ficar aqui é um amigo meu. Vou pegar Bigo com meu patrão e a mulher dele. Tu queres ir embora mais eu? Ela nem acreditou no que ele disse. Já fazia era dia que ela estava com ele no pensamento. Menino, que ela não pensou foi 2 vezes não. Correu, botou a roupa todinha dentro de uma bisaca e foi-se embora com prestanista, bem apessoado, penteado e cheiroso. E tu, sabe o que é a pareada, bigu e bisaca? Conta aí nos comentários. Olha, e não é que eu recebi uma carta de uma pessoa do povoado Pindorama que fica em Coruripe, Alagoas, e pediu para contar sua história, mas pediu para esconder o nome dele. Faz de conta que o nome dele é Nico. Nico conta que nos anos 80 trabalhava de caminhoneiro carregando cana-de-açúcar do campo para a usina, ainda era bem novinho. No fim de semana gostava de tomar uma cerveja com os amigos, ouvir Zé Ramalho ou seu Valença e Nando Cordel. Eita, mas que ele gostava tanto quando tinha baile no clube da Pindorama, era quando ele aproveitava para paquerar a moça e se divertir. E foi um desses bailes que viu pela primeira vez uma mocinha da sede do município. Nico ficou tão encantado com aquela moça, achou ela tão delicada. E pediu para um amigo, que também era amigo dela, para limpar a barra dele. Era assim como se fosse para apresentar ele para ela, não sabe? E bem na hora que ela estava sozinha, o amigo saiu para se agarrar com a paquera do lado de fora do clube e nem deu para apresentar os dois. Aí Nico ficou todo agoniado, só esperando que a banda Cio da Terra, que tocava no baile, que era lá de Arapiraca, tocasse música lenta para tirar a moça para dançar. Mas o pobre não teve sorte quando começou a música muito estranha de Dalto. E ele foi chegando perto da moça, um outro caba chegou antes e tirou ela para dançar. Antes de acabar o baile, a moça foi-se embora com os irmãos e Nico ficou tão desconsolado. Aquele baile não foi para ele. O nome da moça era Sussa e depois daquele baile, Nico não tirava ela do pensamento. Toda sexta-feira ia para a cidade e ficar na praça em frente à prefeitura só para ver Sussa sair da escola onde estudava. Um dia viu seu amigo conversando com Sussa e chegou junto e começou a conversar com ela. O amigo saiu de fininho e deixou os dois sozinhos conversando. E Nico de pronto falou para namorar com ela, que a aceitou de imediato. Mas o chamego era tão grande que toda noite ele ia para a porta da escola esperar a namorada sair. Num dia que estava completando 3 meses de namoro, sentiu uma vontade tão grande de comer uma buchada. E a melhor era feita na banca de Dona Ana, lá em Pindorama. Foi lá com um amigo do trabalho e encheu o prato de buchada, arroz, feijão e farinha azeda. E jogou por cima limão e pimenta. Ele disse que aquela buchada estava tão boa, mas tão boa, que ele repetiu foi 2 vezes e o prato era fundo, viu? Quando foi de noite, danou-se para a praça da cidade e ficou lá assistindo televisão enquanto esperava a hora de ir pegar a namorada. Nesse dia, a Sussa saiu mais cedo e foi encontrar com o Nico. Queria fazer uma surpresa para ele. Ela avistou o namorado de longe, estava em pé e de braço cruzado olhando para a televisão. Ela chegou por trás e com o dedo de fura-bolo tocou rapidamente na cintura de Nico, que estava desprevenido. E tomou um susto tão grande, mas foi tão grande que deu um pulo. Nisso que deu um pulo, saiu do seu corpo um estrondo, mas tão catingoso que ele nem olhou mais para trás. Dali mesmo foi-se embora. E foi desse jeito que findou o namoro com aquela moça que ele achava tão delicada e ficou com tanta vergonha de ter deixado para ela aquele fedor. Passou-se o tempo, Nico casou com outra, teve filho e até hoje morre de vergonha só de pensar de um dia dar de cara com Sussa, que até hoje o namoro não se acabou. E tu, ia fazer o que numa situação dessa? Tu corria ou tu ficava? Conta aí nos comentários e repara o que o povo tá falando também.